Olá pessoal, olá ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores. Este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta, um canal meu, seu, nosso e de todos os inscritos que aqui vêm para contribuir com conhecimento. Pessoal, vou direto ao assunto, mais uma série de vídeos onde eu vou estar tentando mostrar aqui o que acontece com as pessoas que se opõem a esse sistema perverso que é o sistema religioso, que há milênios domina, controla a humanidade, né, das piores formas possíveis. Essa série se chamará Religião, o monstro por trás do santo, do sagrado. Aquele que se diz todo bondoso, todo maravilhoso, que na realidade não é, né? Pega-se lá desse povo bárbaro primitivo da Era do Bronze ali, que criaram um Deus para eles mesmos, né? Cópia, plágio de outros deuses muito mais antigos. Mas o deles se tornou muito mais perverso. Foi denominado Senhor dos Exércitos, né? O Deus de Abraão, né? Um povo ali que criou um Deus à sua imagem e semelhança apenas para ter motivos para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir, né? Aí o crente vem e diz que quem matava, roubava e destruía era o diabo. Na realidade, essa figura do diabo é criada lá no Novo Testamento. Por isso, para os judeus, essa imagem, essa figura do diabo não existe. Sabe? O que existe lá para os judeus é uma figura chamada Dibuk. Se não me engano, Dibuk. Dibuk era uma figura que seria espíritos que está mais ali ligado para o espiritismo, né? O que diverge da corrente cristã. Então, ali seriam espíritos desencarnados que se apossam do corpo de outra pessoa para, né, fazer o mal. Essa aí é a figura que tem para os judeus, né? Então, essa figura do diabo, assim como uma personificação do diabo, ali como apareceu para Jesus no deserto, né, como sendo um ser individual, não existe para os judeus. Então, se existe o diabo que vem para matar, roubar e destruir, era o próprio povo de Deus, desse Deus escolhido, criado por esse povo, pois homens criam Deus, não Deus criam homens. Tá, pessoal? Então vamos aqui ver o que acontece com quem se opõe a esse sistema religioso perverso aí, né? Então vamos lá. Um padre aqui que se opôs. Agora você imagina, né? Dentro do próprio sistema deles, eles são capazes de fazer coisas absurdas, né? E aqui eu vou estar mostrando em um vídeo e outro, né? Pessoas de dentro do próprio sistema religioso, o que aconteceu com eles. Agora você imagina os ateus, né? O que acontece, né? Quando se opõe a esse sistema aqui, né? Eu sou testemunha disso, né? Eu sei o que esse povo é na realidade, né? É o mesmo povo lá, daquele Deus de Abraão que deu origem às 3 religiões mais perversas que tem na face da terra, viu? Pode crer. Então, pessoal, vamos aqui. Religião, o monstro por trás do santo, do sagrado aí, para os crentes aí que diz que é servo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade não é único, existe bilhões de deuses, porque Deus algum existe, né? Todos os deuses criados na antiguidade, no primórdio da humanidade, era o Deus Sol, né? Era consagrado como o Deus principal, assim como os astros, as estrelas, as constelações e a lua. Tudo ali em adoração ao sol. Todas as culturas antigas. E ali foi plagiado, plágio, e chega lá nos hebreus lá, eles criam esse Deus perverso deles aí, né, que deixou de herança. E o cristianismo também, né? Criado ali pelo Constantino ali, mas já planejado para conter a revolta dos judeus, da guerra judaica, planejado desde o Império do Vespasiano. Aí chega lá no Constantino, onde é concretizado o cristianismo, ali ele cria o livro Bíblia e forja essa farsa todinha. O Cristo nunca existiu, é plágio de vários deuses solares como Mitra, Horus, Dionísio e tantos outros. Então vamos lá, pessoal. No ano de 1906, o padre Audrey Louis, que nasceu no ano de 1857 e faleceu no ano de 1940, buscando provas definitivas daquilo em que acreditava, no cristianismo, no Cristo, no Jesus, e inconformado com a descrença que o cristianismo vinha sofrendo nos meios cultos e acadêmicos de Paris por parte dos ímpios, ateus e livres pensadores. Luiz resolveu pesquisar a fundo a vida de Jesus Cristo, visando desfazer as contradições apresentadas pelos ateus. Olha só, então ele resolveu ir a fundo. Interessante que ele fez, né, teologia, se era padre, fez teologia, mas mesmo assim não sabia que era tudo uma farsa. Veja só que coisa, né? Então, por isso que a gente vê por aí, tem pessoas que estão dentro desse sistema que estão enganados. Muitos sabem, na realidade sabem e vivem disso, porque vivem do livro Bíblia. Sabem que é tudo uma farsa, sabem que é tudo mentira, mas vivem disso aí, explora as pessoas. Eu fico revoltado quando eu vejo aí um governo agora brasileiro fazendo homenagem a uma igreja aí, no Congresso hoje, fazendo homenagem a uma igreja aí, que só faz extorquir as pessoas. O próprio Estado brasileiro apoiando que o pobre seja escravizado por essa farsa. É uma farsa, toda a religião é farsa, mas o cristianismo é uma das piores, não tem nada de original. É tudo plágio. E aí a gente vê um presidente da República
homenageando um charlatão. Que absurdo. Aonde vamos parar, né? Essas igrejas que deveriam aí arrecadar bilhões, deveriam estar aí, tá ajudando o Brasil. O Brasil seria outro nível de país. Basta tributar as igrejas. É fácil assim. Os caras vivem aí de jatinho, poxa, bilhões de jatos, uma riqueza imensa. E esse pessoal apoia isso. Os caras andam de carro blindado, mansões. Pessoal, vamos lá. Então o padre aqui, você vai ver que esse padre aqui foi honesto. Ele foi estudar, ele soube a verdade e pagou por contar a verdade. Veja o que acontece, como podre é esse sistema religioso. Então o padre foi lá e estudou as contestações dos ateus, já naquela época, né? No sentido de que Jesus Cristo não teria existido. Então os ateus diziam que Jesus jamais existiu, como de fato jamais existiu. É uma criação romana, né? E provar que Jesus Cristo não seria apenas uma fraude montada com reaproveitamento de lendas e deuses solares antigos. E é verdade. É um reaproveitamento, é um pedaço de cada deus. Tem comer o corpo de Cristo, dar um pedaço para cada um. Na realidade, ele foi criado com um pedaço do outro. Tipo, né? Frankenstein, né? Se fosse real, né? Pedaço de histórias, né? Mitos. E provas de que Jesus Cristo seria apenas uma fraude montada tal. E de acontecimentos que foram juntados ao sofrimento do feiticeiro judeu Yehohanas ben Ragnol. Esse Yehohanas ben Ragnol, assim como vários outros, foram crucificados muito antes da criação do Cristo. Inclusive o Benjamim, o egípcio, o Simão de Pérea e o Yeshua, né, da Galileia, que os cristãos querem dizer, né, os desigrejados agora, né? O cara saiu da igreja, aí quer dizer que não existe mais o Jesus, agora porque a letra J não existe, de fato não existe lá. Para esse povo, para essa linguagem aqui, a letra J não existe, foi uma criação, né? Foi criada há pouco tempo. E dizer que agora se chama Yeshua, ou Yeshua, né? Aí tem até a corrente aí dos Yeshua, para dizer que esse mito existiu realmente. Não existiu o cara que levantou o defunto, não, o cara que ressuscitou, não, curou cego, não existiu isso, não. Mesmo porque está lá em João, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores do que eu faço. Esses pastores, esses canalhas que vivem dentro das igrejas, explorando as pessoas, não saem de dentro da igreja. Os milagres só acontecem lá, tudo farsa, tudo mentira. Às vezes até pago. Quando a pessoa não é induzida ali a se enganar a si próprio, dizer que está sendo curado sem estar, sabe? Na realidade, quando adoece de madrugada, corre para o hospital SAMU, porque a casa do pai está fechada. Então é hipocrisia de tudo quanto é lado. É sacanagem de tudo quanto é lado. E o povo aceita essa merda, e o governo apoia esse lixo religioso. Então vem aqui, né, o Yehohanas ben Ragnol, assim como o Yeshua, o Simão de Pérea, o Benjamim, foram todos crucificados. Mas existiram muito antes da criação do Cristo. Então eles pegam deuses solares como Horus, Mitra, Dionísio, né, e pegam a história de alguém que foi crucificado lá, que na realidade eram opositores do Império Romano, e foram mortos pelo Império Romano, sabe? Pegam a história desses caras, juntam com a história de mitos, nasceu de virgem e tal, mito solar, né? Já expliquei em outro vídeo, né? Mito solar. E aí criam esse personagem aqui e as pessoas são mergulhadas em uma banheira quando criança, morrem acreditando nisso piamente, que esse ser imaginado, essa fábula existiu, quando na realidade o próprio Papa Pio, o Papa Leão X disse, né? A fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria uma tolice avisar os incautos do seu erro. E o próprio Constantino, quando criou esse mito, sabe o que foi que ele disse? O Constantino, lá no Concílio de Nicéia, quando compilou a Bíblia, Novo Testamento, ele disse, olha, eu não quero saber em quem vocês acreditam. Apenas tragam-me uma Bíblia para dizer a eles em quem eles devem acreditar. E a partir dessa Bíblia, a Igreja Católica foi criada, as cruzadas começaram a invadir as cidades dominadas pelo Império Romano e obrigar as pessoas com uma espada, a fio da espada na garganta, a aceitar esse Jesus Cristo. As mãos dos cristãos, quando acreditam nesse livro podre, está repleta de sangue. Assim como o próprio Deus bíblico, sabe? Desse povo bárbaro primitivo, lá das cavernas que invadia as cidades para matar, roubar e destruir. Aí o crente vem dizer que é o diabo. Tão ignorante na sua própria história, acho que o crente tem até medo de estudar a sua religião para não ter uma decepção, porque esse padre aqui, ele teve decepção. Mas ele foi honesto, mesmo pagando o preço por isso, sabe? Então aqui diz,
esse tal de Yehohanan ben Ragnol, que depois de morto virou mito e foi transformado no Deus humano Jesus Cristo. Ou seja, não, na realidade, ele pegaram um pedaço da história do cara, misturaram com a mitologia e criaram um personagem que jamais existiu. Tá? Inclusive, para você, pastor, que entra aqui dizer que o Flávio José prova a história desse mito aqui, deixe de ser mentiroso. Sabe? Eu sei a história dos livros lá do Flávio José, inclusive os textos dele, né, que foram implantados, inclusive a própria letra dos textos não combina com a letra do Flávio José. É uma fraude, tá? Então não venha com essa não, pastor. Tá? Inclusive, os livros históricos aqui, como eu vou mostrar aqui, de Pilatos, o padre foi lá. A Igreja Católica sabe muito bem disso, sabe? Tem todos os documentos do Império, dos impérios que passaram. Sabe que esse personagem jamais existiu. Sabe? Porque não consta, nem o Pilatos, para você ter ideia, mencionou esse mito de Jesus, como o padre aqui descobriu. Vamos lá. Mas ao pesquisar, o padre, né, o Luiz, ao pesquisar nos escritos que a igreja guarda as 7 chaves, a igreja guarda as 7 chaves, né, para ninguém saber, né? Bom na Igreja Católica. Luiz constatou, horrorizado, que as críticas dos ateus se baseavam em fatos incontestáveis. Tá? E descobriu que os documentos nos quais a igreja se apoia são plágio de antigas lendas pagãs, né, sobre Tammuz, sobre Horus, do Egito, sobre Cretos, sobre Mitra, Dionísio e muitos outros, que são deuses solares. Tá? Por isso que a história se repete. Nasce de uma virgem, morre, ressuscita, tal, porque são deuses solares. Né? Eu fiz um vídeo já mostrando aí o que são os deuses solares. Né? Em virtude do cristianismo ser apenas mais uma lenda que evoluiu no curso dos tempos, Luiz, por uma questão de honra e respeito à humanidade e à honestidade intelectual, que as pessoas são idiotizadas nesse país cristão, idiotizadas até pelo próprio governo, né? Quando empurra esse lixo de religião, né? Então Luiz não poderia ocultar o resultado de suas pesquisas. Os documentos relativos ao governo de Pilatos na Judéia nada relatam a respeito de alguém que, se intitulando Jesus Cristo, o Messias ou enviado de Deus, tenha sido preso, condenado e crucificado por assentimento ou mesmo contra sua própria vontade, conforme narram os evangelhos. Não tomou conhecimento jamais de um homem, os evangelhos... nos documentos de Pilatos não tomou conhecimento não tomou conhecimento jamais de um homem excepcional que praticasse coisas maravilhosas e sobrenaturais, ressuscitando mortos e curando doentes ao simples toque de suas mãos ou apenas com sua palavra. Isso aqui nos documentos de Pilatos não relata merda nenhuma sobre esse ser imaginário aí, criado, esse mito popstar da Galileia, adorado pelos cristãos aí como sendo, né, filho de Deus. De merda, o cara nem existiu. Por conta disso, no ano de 1908, por ter dito a verdade e ter ousado mostrar o que a igreja esconde do povo, o padre Luiz perdeu a sua cátedra de filósofo na Universidade de Paris, perdeu até o diploma, né, de cátedra, de professor, né? Foi perseguido pelos que não admitem controvérsia ou querem impor as suas versões a ferro e fogo. Porque assim, o cristianismo se expandiu a ferro e fogo, né? Assim como as religiões semitas, né? Assim como o Deus de Abraão, que deu origem ao cristianismo, ao judaísmo, ao cristianismo e ao islã. A ferro e fogo. A base da espada e muito sangue. Sabe? Então o padre Luiz foi excomungado pelo Papa Pio X por heresia, por contar a verdade. Essa é a grande verdade, né? Que a igreja esconde. Quero contar só um causozinho aqui. Primo meu, né? Que fazia parte desse sistema aí, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Né? E ele me contou uma história, me autorizou a falar, né? Disse, olha, Paulo, esse pessoal é tão... que ele ficou indignado com isso, sabe? O colega dele, de lá da igreja, né? Muito estudioso, inclusive fala 7 línguas, segundo ele. Eu não conheço o rapaz, nem vou citar o nome dele, mas amigo do meu primo. Quando meu primo participava dessa igreja, né? Inclusive aquela que eu contei, né? Que meu primo queimou lá
É uma igreja pentecostal, Assembleia, né? Meu primo queimou as camisas de time, queimou óculos, queimou CDs importados, tudo porque disseram a ele que era o diabo. Então o cara teve um prejuízo de mais de R$ 1.000 aí para cima. Prejuízo desgraçado aí por conta dessa loucura religiosa aí. E aí esse amigo dele que participava lá da igreja, né? Era um pastor também da igreja. Parece que eram 3 pastores, e ele era um desses pastores. Foi convidado para outra igreja, né? Na realidade, ele parece que era ali, não chegou a ser pastor, né? Na Assembleia. Aí foi convidado para ser pastor em uma igreja batista. Vou contar essa história rapidinho aqui, para você ver como esse povo é perverso, com ele mesmo, né? Eu sou prova disso. Né? Então, eu nunca participei disso, mas sei a perseguição que eles cometem comigo, a canalice que esse povo faz, sabe? Só para vocês saberem quem é esse lixo religioso aí. E aí o que acontece? Esse amigo do meu primo foi ser pastor numa igreja batista. Acontece que 2 bairros colados aqui, José Américo e Cristo Redentor. Tem uma igreja grande lá, no Cristo Redentor, e tinha mais 2, né? No José Américo, e uma terceira mais afastada, né? No mesmo bairro, porém mais afastada, uma pequenininha, não estava dando muita arrecadação. Então foi que chamaram ele para lá, né? Ofereceram para ele essa igreja, e ele foi para essa igreja pequenininha. E os outros pastores ficaram tomando conta das grandes, né? E ele foi para essa pequena. Só que ele tinha muito conhecimento, começou a chamar o pessoal, né, que eram pentecostais de outras igrejas. E começou a lotar a igreja. Começou a lotar, e os cultos tudo abarrotado, a grana começou a entrar, sabe? E meu primo disse que ele chegou, ele falou para o meu primo, ele próprio falou para o meu primo. Hoje, esse amigo do meu primo está em uma igreja em Mangabeira, né? Já saiu. Mas o que aconteceu? Ele, como lotou a igreja começou a lotar e tal, e começou a arrecadar bastante. O que aconteceu? Cresceu os olhos dos pastores das outras, da igreja maior. E foram lá visitar o culto. 2 deles foram lá visitar o culto dele. Quando chegou lá, foram com uma câmera, cara. Levaram uma câmera, botaram uma câmera na camisa, sabe? E filmaram. A igreja dele estava arrecadando quase R$ 50 mil. Uma igreja pequena. Meu primo falou, ele falou para o meu primo. Isso aí eu garanto para vocês. Meu primo não mente, não. Você estava arrecadando, Paulinho, quase R$ 50 mil. Cresceu os olhos dos outros pastores. Sabe? A igreja era abarrotada direto. Aí o que acontece? Você sabe que existe uma diferença de culto entre a pentecostal e a batista. A batista é mais aquela, né, na linha rigorosa. E as pentecostais é aquelas que rodopia, grita, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aquela loucura toda. Só que acontece o quê? Estava arrecadando. Aí o pastor, com inveja, os outros 2 pastores, foram lá, filmaram o culto. Um ficou, veja ver se você entende, um ficou na entrada da igreja filmando da porta para o altar, para o púlpito. E o outro ficou no púlpito, filmando do púlpito para a porta. Então, uma filmagem de um para outro. Aí filmou tudo, né? Filmou tudo. Todos os ângulos possíveis. Estratégia. Pegaram a filmagem e mandaram para a central das Assembleias de Deus, né? Não sei aonde aí, mandaram, né? Eu sei que comanda tudo. Aí ele foi chamado. Do nada, ele estava lá na igreja e foi chamado lá. Aí chegou lá, aí mostraram o culto, né? Os próprios pastores, colegas dele, cara, jogaram ele na igreja lá para ele, porque era uma igreja arrecadava pouco. O camarada foi lá com conhecimento, começou a puxar ovelha para cá, ovelha para lá, a igreja começou a ganhar dinheiro. O que aconteceu? Filmaram, levaram para a central, né? A que comanda as assembleias. Aí o pastor-chefe lá, o grandão lá, foi lá, mostrou a filmagem lá, sabe? Deu um ultimato a ele, olha, você vai ter que mandar esse pessoal embora porque o culto está diferente. O culto não é batista. O culto está se tornando, né, pentecostal misturado com batista. A desculpa foi essa, sabe? E aí com inveja, né? Na realidade, para tirar o cara de lá, para o pastor assumir. Ou você pensa que ele vai mandar as ovelhas embora? A igreja estava dando quase 50 mil pau. Tu pensa que eles vão mandar o cara embora? Não mandou não, era só para tirar o cara de tempo. E aí ele pegou o beco da igreja, hoje está em outra igreja, em Mangabeira. Um cara, fala 7 línguas, segundo meu primo. Cara inteligente pra caramba. Eu digo, mas Rodrigo, o cara com esse conhecimento todo, bicho, não consegue sair de um lixo desse. Esse rapaz é o sistema religioso, porque quando você está lá dentro, você não vê, não. Você é alucinado, sabe?
Mas é por aí, cara. É uma questão de poder e dinheiro. Mas você vê o quanto essa gente é perversa até com eles mesmos. Esse sistema religioso não traz nada de bom para ninguém. Vem o próprio Jesus, mito nunca existiu, mas diz, né? Não pense que vim trazer paz à terra, vim trazer espada, fogo e guerra, né? E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Vim colocar filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra e por aí vai. Essa porcaria toda que é esse lixo religioso, sabe? Eu sou prova disso. Quantas perseguições eu não sofro? Perseguição de trabalho, já foram me tirados vários empregos já, sabe? E olha que eu nunca participei desse lixo não, porque eu sempre percebi o quanto é perverso esse povo, essa gente aí, que se faz de boazinha aí com a Bíblia debaixo do braço, né? A realidade não é nem contra pessoas, mas eles estão tão alienados dentro do sistema que não percebem a própria maldade, né? O mal que ele deseja para os outros. E não conseguem perceber. Então acham que estão fazendo em algo de um ser imaginário que jamais existiu e jamais existirá. Tudo criação humana. Então, pessoal, mais um vídeo aí. Essa série vai se chamar, né? Religião é o monstro por trás do santo. Mais adiante eu mostro outros que passaram por esse sistema religioso e foram, né, perseguidos por contrariar justamente essa quadrilha religiosa que é, né, o sistema. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.